Começar? Pode. Marcos, você começa a gente fazendo uma oração, Deus possa estar aí nos preparando, né? Oro. Vamos lá. Querido Deus, te agradecemos esse dia, te agradecemos, Pai, já a mensagem preciosa que tivemos nesta manhã, te agradecemos, ó Deus, todo o alimento que temos recebido do Senhor, alimento espiritual tão importante para as nossas vidas. E dessa maneira nós suplicamos ao Senhor que o Senhor continue nos edificando agora nesta aula, usando o Antônio, ó Deus, como instrumento do Senhor, iluminado pelo teu Santo Espírito, para nos trazer esta aula, ó Deus. E que os nossos corações estejam abertos para receber a boa semente da tua palavra e que ela possa frutificar nas nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, vamos começar então a nossa aula, só relembrando que ela está baseada aqui nesse livro aqui, né? Eu achei muito interessante o abismo entre promessa e realidade. E nós vamos hoje trabalhar um pouquinho a aula número 6. É muito interessante essa aula, o título é, inclusive, até bem provocativo, significa a fé tropeçando. Eu achei tão interessante, né, que a gente fica curioso, a fé tropeçando. Em Gênesis 16. Então, depois, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 16, nós vamos trabalhar bastante esse texto aí da Bíblia, Gênesis 16. Inclusive, o subtítulo desse capítulo 16 é Sarai e Agai. Então, nós vamos trabalhar bastante, tanto com Agar como Sarai, essas duas mulheres do Velho Testamento. A gente vai se basear muito nesse episódio das duas para a gente poder comentar um pouco sobre essa aula de número 6. Eu vou compartilhar uma tela aqui e queria... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Embora a gente vai muito mais comentar, mas deixa eu colocar a tela aqui. Aí ficou tudo bem, né? Só que eu peguei errado aqui. Deixa eu começar aqui o negócio. Esse aqui é o primeiro slide, né? Como está esse título, A Fé Tropeçando. E o livro, inclusive, ele começa a trabalhar muito isso, e eu achei interessante, porque ele está se baseando basicamente em Abraão. Toda essa parte aí, a parte anterior, a parte posterior, você fala muito sobre Abraão. O capítulo 15, por exemplo, é muito bonito, ele fala de Deus animando Abraão, um pouco antes fala de Ló, mas o que eu acho interessante é que nessa parte da Bíblia a gente vê Abraão naquilo que eu poderia dizer como um dos seus melhores tempos, o ápice, né? Abraão, ele é uma coisa assim interessante. Abraão, ele é um divisor na história da religião. Eu gosto muito, inclusive, particularmente falando até fora do que se comenta na nossa aula, porque às vezes a gente imagina que as grandes coisas vão acontecer com grandes sacerdotes, com grandes líderes religiosos. E Abraão, ele era um homem de negócios, ele é alguém que trabalha no dia a dia, ele era um empresário, como alguém aí que está trabalhando, tem seu pequeno negócio, médio, grande, não importa o tamanho, mas Abraão, com certeza, aliás, ele é o pai das três principais religiões monoteístas, né? Tanto o judaísmo, como o islamismo e como o cristianismo. Então, há um divisor de águas na história da humanidade naquela chamada de Abraão. Então, ele é uma figura assim, incrível, e eu quero comentar muito sobre isso, porque realçar quem foi Abraão, e mesmo nesse tipo de altar, a gente vai encontrar essas pessoas, e como a Bíblia nos ensina, que elas são imperfeitas, que elas caem e que elas erram. Né? Eu diria até assim, é consolador a gente saber que um homem do naipe, da estatura de Abraão, ele passa por dificuldades que eu e você nós podemos passar.
Em primeiro lugar, eu queria muito que você ficasse aí com a sua Bíblia. É interessante, se você for lá em Romanos, no capítulo 4, ali tem um pouquinho da descrição do que é Abraão. E é interessante, que se a gente for ver ali Romanos capítulo 4, você vai ver que Abraão ele é apresentado como um homem assim de uma fé inabalável. São praticamente 25 versículos a partir do capítulo 4. Inclusive, o título do capítulo 4 de Romanos é Abraão justificado pela fé. Então, assim, ele vem, o texto vem falando que essa questão da fé, e Abraão, e vem, não sei o quê. E se você for um pouco adiante, a gente conhece bastante ali a parte de Hebreus, se você for lá em Hebreus, no capítulo 11, olha só o que fala a respeito também de Abraão. Eu estou tentando realçar quem era Abraão, porque o título da nossa aula é A Fé Tropeçando. E a gente está apresentando aqui Abraão como um dos heróis da fé. E se você for lá no versículo 8, olha só que interessante, agora eu estou falando aqui de Hebreus 11, o versículo 8 fala assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Então é incrível, né? Hoje a gente está tanto acostumado com tantas coisas. Eu, por exemplo, se eu pegar uma estrada às vezes, sem ligar um GPS, onde eu fui, voltei para São Paulo, estava comentando com o Marcelo, a gente já quer saber para onde vai, qual a hora que vai chegar. A gente sempre está preocupado, né? Com algumas coisas certas, com segurança. A gente tem medo da incerteza. E aqui está dizendo, nesse versículo 8, que ele partiu sem saber aonde ia. Quer dizer, isso tem que ter muita fé. Então, estou tentando realçar, antes da gente entrar mesmo na aula, quem é que foi esse Abraão. Abraão é um homem de tanta fé que Deus chamava e ele ia, sem saber para onde ele ia, o que ia acontecer lá, como é que ia ser o sustento dele, aonde é que ele ia morar, que casa que ele ia ter, como é que ele ia viver. Então, Deus chamou e ele vai. E não só isso, é interessante que ele não era um cara assim, daqueles, bom, qualquer coisa o cara pega a mochila, levanta, está com o pé nas costas. Não. Se você pegar nesse mesmo Gênesis aí, se você for lá no capítulo 17, no versículo 19, um pouquinho adiante do 16 que a gente está lendo, 17 e 19, diz assim, ó, Deus lhes respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Então, Abraão, ele era assim, cuidadoso, Deus era cuidadoso com a família dele, ele era hospitaleiro, ele era generoso. Se você avançar um pouquinho ali em Gênesis 18, no capítulo de 2 a 8, tudo um pouquinho para frente de onde a gente vai trabalhar em Gênesis 16, né? Olha o versículo 2 do capítulo 18. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Ele era hospitaleiro, ele estava preocupado, queria atender essas pessoas. Inclusive, o que eu acho que é interessante a respeito dessa hospitalidade, que a gente fala assim que a gente tem que ser hospitaleiro, talvez Abraão seja um dos melhores exemplos. E se você for ali, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, olha que bacana, esse é aquele texto que a gente fala, inclusive, dos anjos, né? Os deveres sociais, é o capítulo 13. Então, no versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, essa é uma referência a Abraão. Essa era quem era Abraão, essa pessoa que a gente está trabalhando e que a gente vai trabalhar aqui hoje com todos vocês. E não só isso. Olha só que coisa interessante, quem que é Abraão. Eu estou realçando, porque depois eu quero chegar no ponto que eu quero falar com você. Olha lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Como é que Jesus ele é apresentado? Né? O meu Jesus, o meu Salvador. Como é que ele é apresentado? Lá no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 1 e 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus ele é apresentado logo de início no Novo Testamento como o filho de Abraão. Né? Quer dizer, é incrível. E tantas vezes a gente faz referência a Abraão. Abraão é uma pessoa assim que
Moisés não faz nenhum tipo de sombra a ele. Ele é uma pessoa extremamente importante. Se você for um pouquinho adiante lá para Atos, olha que coisa interessante, Atos 3:13. Como é que ele é apresentado, né? Eu e você aí como cristãos, Atos 3:13. Olha que interessante isso aqui, Atos 3:13 fala assim, ó, só para a gente ter uma noção. O Deus de Abraão. Então, o nosso Deus, ele é apresentado como o Deus de Abraão. Então, puxa, quem é que pessoa? Ninguém vai falar que o Deus do Cabreira, o Deus do Marcos, pode até falar, mas a gente se sente até um pouco constrangido com isso, mas a Bíblia não, ela faz questão de realçar aqui no capítulo 13, o Deus de Abraão. Os escritos de Paulo falam muito isso. E por que eu falei tudo isso? Eu fiz essa introdução a respeito de Abraão. Porque o título da nossa aula é A Fé Tropeçando. Então, eu queria começar essa aula dizendo duas coisas que eu achei muito interessantes no livro. Primeiro, é extremamente estimulante, eu diria, a gente fazer essa aula hoje, porque essa aula ela está tratando de Abraão, de uma das figuras mais monumentais do Velho Testamento, e é assim, Abraão, embora ele tenha toda essa fé, o Deus de Abraão, Jesus é um filho de Abraão, está dizendo o seguinte, olha, que até essas pessoas elas caem, então eu não tenho que me sentir constrangido que eu não vou cair, é isso que eu coloquei assim, ó. Primeiro, o que aconteceu com ele. Agora, ao mesmo tempo que é estimulante, que significa que acontece com ele, eu tenho que tomar cuidado, porque se aconteceu com ele, um dos heróis da fé, por que não vai acontecer comigo ou não vai acontecer com você? Então, eu acho que essa aula você tem que prestar muita atenção e ficar atento em relação a esses eventos da fé, porque assim, nós vamos ser testados e nós temos que tomar muito cuidado, porque a minha fé e a sua fé, em alguns momentos, em algumas etapas da vida, nós vamos tropeçar, nós vamos cambalear. E por isso que eu acho que essa aula de hoje é muito importante, ela é um desafio, ela é um consolo, porque acontece com os melhores, não é, isso acontece comigo porque eu sou uma ovelha desgarrada, eu não sei o quê, eu não tenho tanto... Não, acontece com todas as pessoas. Agora, também tem que ficar muito atento, porque se acontece com ele, imagine comigo, então. Eu tenho que ficar preparado para esse tipo de coisa. E o que eu queria trabalhar muito, a gente falou que seria o versículo, capítulo 16, como eu disse, esse capítulo, ele começa lá, o título é Sarai e Agai, Gênesis 16. Então, começa assim, olha que coisa interessante, como é que esse capítulo começa, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Então, é interessante que o texto ele é provocativo, porque, aliás, eu acho uma coisa interessante, assim, a gente vê tantas preocupações na pandemia, essa questão do número de mortos, essas coisas todas, mas poucas vezes, durante a pandemia, eu vi alguém relembrar para a gente a questão das promessas. A gente tem que sempre relembrar essa questão das promessas da Bíblia. E aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um começo de um capítulo, lá no Velho Testamento, Gênesis 16, dizendo o seguinte, que Sarai, que era a mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Então, parece assim, um antagonismo. Peraí, mas como que não dava filhos? Deus fez inúmeras promessas para Abraão, vou fazer uma aliança com a sua descendência, ou seja, eu vou fazer uma aliança com os seus filhos, com os seus netos, com os seus bisnetos. Mas aqui está dizendo que a esposa dele não dava filhos. Então, assim, a gente começa assim, bom, se Deus prometeu, eu tenho direito. E aí a gente começa assim, bom, o que a gente começa a entender do texto, que fala que ela não dava filhos. Aí, na segunda parte do texto, vem e diz que não tinha que falar nada de Agar. Mas aí vem, como se estivesse descrevendo, mas ela tinha uma serva egípcia por nome Agar. Aí você fala, mas por quê? Tem a ver Agar sobre isso. Aí o versículo 2 vai começar a explicar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Olha aqui o quê? Olha a criatividade, eu diria assim, nós que estamos no Brasil, né? Olha o jeitinho brasileiro de tentar começar a resolver as coisas. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão
anuiu ao conselho de Sarai. Olha que coisa interessante isso. Isso aqui, assim, para mim é fantástico esse texto, porque, assim, a gente acha que Deus promete, e se as promessas elas não começam a acontecer, até foi tão interessante que ontem eu estava lá e estava só relembrando, né? Eu estava lá em Pinheiros, o reverendo Arival acabou me dando 2 livros dele. Olha que interessante. Esse aqui se chama assim, ó, Orando as Promessas. Não sei se vocês conseguem ver aqui. E esse aqui significa meditando as promessas. E eu estava até preparando essa aula, como a gente esquece das promessas de Deus. E aí, quando a gente lembra das promessas de Deus, é o caso típico aqui de Sarai, o que ela fala? Ela quer assim, bom, eu preciso dar um jeito de que Deus cumpra, porque se eu não posso dar filhos a Abraão, eu tenho que dar um jeito de cumprir aquela promessa. Então, na realidade, a gente perde o sentido, porque se a promessa é de Deus, ela vem de Deus, ela não depende de mim, eu não preciso ter esse jeitinho. E aí, às vezes, a gente quer se meter numa área que não é a nossa área. A promessa de Deus é um compromisso dele para comigo, para a sua igreja, para com aqueles que realmente nele creem e o adotaram como Salvador. Eu não preciso achar alguma maneira. Às vezes eu quero ser professor de algo que eu não vi. Às vezes eu quero ser professor, ou eu quero ensinar, eu quero resolver algo que eu não vivo. Quer dizer, então eu quero me meter nessas coisas. Eu sempre gosto assim, porque eu sempre falo muito do Ministério Gideônico. O Ministério Gideônico ele é tão interessante que basicamente ele não tem a palavra eu no seu dicionário, quer dizer, eu faço, eu ajudei, aquela promessa eu acabei, aconteceu porque foi o meu braço, porque foi a minha iniciativa. Não, porque os Gideões você distribui o Novo Testamento, por exemplo, você coloca o Novo Testamento lá no hotel, ele fica lá. Você não tem a mínima ideia de quem é que vai pegar aquilo no hotel e vai ler. E a pessoa, um dia que estiver sentado, dormindo, hospedando naquele hotel e pegar aquele Novo Testamento, ela também não tem a mínima ideia de quem é que foi que pôs aquele Novo Testamento lá. Então, ninguém vai falar assim, bom, eu fui convertido porque fulano fez isso. Deus sabe, Deus é soberano. E é exatamente isso que a gente está aqui precisando entender, que Deus, ele não precisa da minha ajudinha, ele não precisa do meu jeitinho, ele não precisa que eu tenha que fazer alguma coisa, eu preciso abrir a porta, que senão Deus não vai chegar aqui. Então, às vezes a nossa fé, ela acaba tropeçando, porque eu acho assim, não, eu preciso dar uma mão para Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E é exatamente isso que Sarai, aqui no caso ainda, está tentando fazer. Por quê? Porque, poxa, se Deus prometeu e eu não tenho filhos, vem cá, olha, pega a tua serva, Agar, e ela vai resolver esse problema aqui. Então, é aquele jeitinho, né? A gente acha que precisa da gente. Essa semana foi tão interessante que eu estava lendo um livro, eu tenho nacionalidade espanhola também, então eu gosto muito de estudar um pouco a história da Espanha. E quando a Espanha chegou no auge do seu poder, que era aquela coisa assim tão rica, e dominou praticamente todo o mundo, o Império Espanhol, né? Quem estudar a história vai ver um pouco disso, mas chegou num momento em que eles cunharam diversas moedas que punham lá a efígie do rei ou da rainha, por exemplo, Isabel, e eles colocaram assim uma inscrição tão audaciosa, e eles diziam o seguinte: nada mais daqui para frente. Ou seja, a Espanha tinha sido julgada porque ela tinha atingido um apogeu, que ela tinha atingido um auge, que dali para frente nada mais precisaria acontecer. E não foi nada disso. Tanto é que esse orgulho caiu depois do Império Espanhol. Hoje, poucos alunos vão saber quem foi o Império Espanhol, não se tem mais nada, mas logo depois, assim, já que eles cunharam aquilo, eles viram que as coisas não eram bem assim, que tudo estaria mudando, eles inclusive mudaram, o slogan foi cortado, não é nada mais daqui adiante, eles passaram mais daqui para frente, porque antes era totalmente diferente, era nada mais daqui para frente. Aí ficou só o quê? Mais daqui para frente. Então eu sempre acho que assim, não, eu preciso, não, é Deus que faz, e principalmente no que diz respeito nas suas promessas. E fé é isso. Quando a minha fé tropeça, que é esse início da abertura da aula, é porque eu não estou acreditando naquelas promessas dele. Mas não só isso. Olha que interessante o que eu acho sobre isso que a gente está comentando, e eu acho muito bacana isso, pelo seguinte, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Aí, a anatomia da tentação. Eu achei tão interessante isso,
o que é anatomia? Anatomia é quando eu faço um estudo, né? Por exemplo, eu sou veterinário, me lembro que tinha aula de anatomia. Então, você quer saber, por exemplo, o nervo ciático. Então, eu faço um estudo anatômico e, geralmente, eu quero estudar as características daquele nervo e, principalmente, da onde vem aquele nervo. Qual é a origem? Por onde passam os impulsos? Enfim, de qualquer coisa que você for fazer. Então, quando eu falo a anatomia de um determinado assunto, o que eu estou querendo saber? E nesse caso específico da hora, é da tentação. Da onde vem a tentação? Da onde eu e você, nós somos tentados? E aqui, quando a gente lê esse texto, o que é muito interessante? Quando você olha aqui esse versículo, versículo 2, fala assim, é Sarai, quer dizer, a mulher, a esposa dizendo ao seu marido, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Aí é ela falando para Abraão, é ela tentando a Abraão, e aqui não é o caso de dizer que é a mulher que tenta, não, o homem também tenta, mas só quero que você atente para isso aqui. Ela diz, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então, significa o quê aqui? Abraão, ele tinha uma promessa de Deus, né? Essa aliança com a sua descendência. E ela não começa a ser cumprida, aí a esposa vem e começa a tentar. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu e você, a gente fica esperando, né? A Bíblia fala muito que o diabo ruge ao redor como um leão. Então, às vezes eu fico imaginando que eu vou ser tentado com alguma coisa gigantesca, com alguma coisa grande, alguma coisa de impacto, um leão, alguma coisa grandiosa, é isso que vai me tentar, é isso que vai me derrubar. E o que a gente está vendo aqui, que isso vem, às vezes, daquelas pessoas que são da nossa intimidade, são aquelas pessoas que são do nosso convívio familiar. É isso que está dizendo, né? Estou falando lá em 2 Coríntios, quando fala que, né, segundo Coríntios, inclusive, fala que às vezes o diabo ele se traveste como um anjo de luz. Então a gente tem que tomar cuidado, e nesse caso aqui específico, muito claro, que a tentação não veio de alguém de fora, não foi de algum estrangeiro, não foi de algum rei, vem de quem? Vem da pessoa que convivia com Abraão, que era sua esposa. É ela que vem e começa a tentar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu achei muito interessante quando a gente começa aqui essa anatomia da tentação, porque às vezes nós nos esquecemos que a tentação pode vir de qualquer lugar. No caso da tentação, você tem que estar preparado, que ela vem de qualquer lugar, até mesmo das pessoas, porque eu nunca imagino que alguma coisa vai vir da minha casa, não, vai ser de fora, alguma mulher de fora, algum homem de fora, algum jovem de fora, algum pastor de fora, alguma heresia de fora, e às vezes ela vem de dentro, que é o caso aqui de Abraão. Essa tentação, né, de cumprir uma promessa de Deus com a ajuda dela, de Sarai, vem dali de dentro. Então, eu tenho que ficar muito atento. E tem uma coisa que eu queria muito colocar aqui, sabe? A gente não fala muito na igreja sobre tentação, a gente tem um pouco de medo de falar. E é interessante que os reformadores, eles tinham uma preocupação muito grande com essa questão da tentação. Sabe o que eu achava interessante? Por exemplo, Lutero, ele falava assim, que Lutero, inclusive, ele falava diversas vezes sobre essa questão da tentação. Ele falava assim, as minhas tentações têm sido as minhas melhores mestras da teologia. Olha que coisa interessante. Lutero, né, um estudioso da Bíblia, ele falava que as tentações eram os principais professores da vida cristã dele. Aliás, ele tinha uma frase também que ele falava o seguinte, o cristão que foi tentado vale por 1000 cristãos que não foram tentados. Então, não imagine que você vai ter uma vida cristã sem tentação. Você vai ser tentado. E essa aula de hoje, ela está te prevenindo que cuidado com aquela estratégia ou com a ideia da onde vem a tentação, da anatomia da tentação. E C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, que é errado eu imaginar que as pessoas boas, que as pessoas que estão na igreja, que porque é um presbítero, porque é um diácono, ou porque canta no coral da igreja, ou porque está lá na igreja e tal, elas não vão ser tentadas. Essa é uma ideia perigosa e muito... C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, que o cristão ele tem que ser tentado. Olha que coisa interessante a ideia dele. Ele usava até uma expressão que ele falava o seguinte, ó,
para você conhecer a intensidade do vento, você tem que enfrentar o vento. E na medida que as pessoas, às vezes, elas não enfrentam o vento, elas tentam levar uma vida protegida sem conhecer profundamente o tipo de vento. Aí, o dia que vai navegar, o dia que cai em alto mar, não tem a mínima ideia como é que o vento funciona, que direção, que intensidade. E assim também é com a questão da tentação. Se eu tento só me evitar, é aquela questão do enclausuramento, né? O sujeito se desliga do mundo e vai viver no monastério, aquela coisa toda. Esse é o tipo de pessoa que nunca vai conseguir enfrentar essa tentação. E nesse ponto interessante, eu queria só relembrar um texto que é por demais conhecido, que diz assim, ó, e todo mundo sabe, né? Ah, mas como é que eu faço com a tentação? Tentação, para mim, a chave, o ariete, a muralha, é 1 Coríntios 10, 13. E esse texto diz assim, ó, todo mundo conhece, vamos só repetir aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, fique em paz. Não sei de onde, qual é a anatomia da sua tentação, pode ser até de dentro da sua casa, mas Deus não vai te dar nenhuma tentação que seja além da sua capacidade de superar isso. É importante a gente relembrar que o mundo de hoje, ele é altamente tentador. Jesus, ele foi tentado, né? Não só face a face, eu acho interessante, eu estava lembrando essa questão aqui da anatomia da tentação, quando eu estava lendo o livro, né? Jesus, ele foi primeiro confrontado, frente a frente, quando ele estava lá no deserto, com o Satanás, né? Satanás o confrontou, assalta daí, transforma essa pedra em pão, diretamente. Ou, às vezes, e aí lembrando dessa anatomia da tentação, como Satanás sutilmente, e exatamente como foi aqui com Sarai, né? A mulher, aquela que dorme do lado ali de Abraão tentando ele, quem é que foi tentar Jesus também? Olha só que coisa interessante. Vamos abrir lá em Mateus 16, 23. Da onde que Satanás também tentou Jesus? Olha que coisa interessante. Mateus 16, 23. Olha que Jesus fala assim. Mas Jesus, voltando-se, disse a quem? A Pedro. Olha só, a Pedro. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quer dizer, olha a anatomia da tentação aqui de Jesus. Veio da onde? Veio de Pedro, que estava ao seu lado. Então, fica muito cuidado. Eu achei muito bacana essa abertura da aula, com esse tipo de coisa, com esse alerta da anatomia da tentação. Nesse ponto, né, é a questão da obediência. Vencer a tentação, tem que estar obediente a Cristo. Porque o homem é perfeito, aquilo que eu disse, ele vai ser. Aliás, o que é a nossa oração do Pai Nosso, né? Não nos deixes cair em Deus, Deus, me ajuda, porque eu vou ser tentado. Então, essa é a oração que eu tenho que fazer o quê? Todo dia. E se eu estou pedindo para Deus me ajudar não cair em tentação, eu tenho que começar a aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que entender essa anatomia da tentação. E essa aqui é uma das maneiras para que você não caia em tentação. E aí é uma questão que é da obediência. Quer dizer, não há pecado, e é uma coisa interessante que eu queria esclarecer aqui para os irmãos, sabe? Essa é a minha visão. Não há pecado nenhum em você ser tentado. A gente imagina que que as pessoas boas, elas não vão ser tentadas. Não, eles vão ser tentados. O pecado, ele é do tentador e não do tentado. Você é tentado pelos seus pensamentos, você é tentado por olhares, você é tentado diariamente na sua vida. E você não tem que se envergonhar disso, que você não pode cair nessa tentação. Aliás, eu quero outro texto sobre essa questão aqui, que às vezes eu como um servo fiel, eu não vou ser tentado. Esquece, você vai e muito ser tentado. Agora, olha que a Bíblia fala ali em Tiago, olha que interessante isso, inclusive, quando a gente está falando aqui sobre essa questão de tentação. Lá em Tiago, olha o que a Bíblia fala, 1,12. Esse também é um dos textos que eu gosto muito quando a gente fala sobre tentação. Tiago 1,12, olha só. Inclusive, o subtítulo é A Origem do Pecado, quando ele está falando de tentação. E no versículo 12 ele fala assim, ó, bem-aventurado
o homem que suporta com perseverança a provação. E aqui o sentido dessa palavra provação é tentação. Então é interessante. Bem-aventurado aqueles que estudaram, conhecem a anatomia da tentação, sabem de onde ela vai haver e que com perseverança elas superam aquela tentação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, puxa, eu tenho uma outra promessa aqui de Deus, em superar essas tentações. E o que eu percebo aqui, assim, nesse versículo, nesse capítulo 16 do livro de Gênesis, é que, na realidade, Deus faz promessas maravilhosas para a gente. Mas o que a gente tenta, e Satanás, ele vai oferecer o que em termos dessa anatomia? Ele tenta oferecer alguns atalhos, né? É uma coisa interessante, se você fizer uma análise aqui, assim, meia fria, você pode, às vezes, até querer entender que Sarai, ela não estava errada, porque a promessa tinha sido feita para Abraão, ó, eu vou abençoar a tua descendência. Mas não fala se aquela descendência viria de Sarai. Então, ela própria ia falar, bom, Deus fez uma promessa para Abraão, mas talvez tenha sido com outra mulher. Talvez não tenha sido comigo como mulher, talvez tenha sido com Agar. A gente começa o quê? Então, Satanás, ele começa a atuar de tal maneira que a gente tente arrumar alguns jeitinhos, a gente tem que arrumar alguns atalhos para que aquelas promessas possam ser cumpridas. Então, essas coisas que eu tenho que ficar atento. E quem é que não tem na vida essas experiências de tentar pegar um atalho errado? Tenho certeza que cada um aqui que está assistindo, a gente já tentou pegar um atalho errado. Nas diversas coisas que a gente faz. Quantas vezes, por exemplo, eu não estou viajando com a minha família e eu tento pegar aí um atalho. Eu não vou pegar por aqui. E, no fim, a maioria das vezes, né, não dá certo, o atalho está errado, toma mais tempo, você começa a ficar irritado. Mas era aqui, eu tinha que ter pegado. Então, cuidado com os atalhos, cuidado com essa falta de capacidade da gente poder o quê? Esse é o segundo slide que a gente preparou aí, que é a difícil obra de esperar. Às vezes a gente sabe, a gente tem conhecimento daquela promessa de Deus, mas a gente não tem essa calma no coração, né, de esperar. O que geralmente impera na nossa vida, no nosso viver, é aquela impaciência, aquela desconfiança extremamente perigosa. Mas Deus não está olhando para mim, Deus não sei o quê. E eu gosto muito disso porque, como eu trabalho na área da agricultura, talvez não tenha, dentre as profissões, alguém que tenha que entender muito essa questão da paciência, que é o caso de um agricultor, porque não é fácil, né? Às vezes você está perdendo a janela de plantio, a chuva não chegou na hora certa, e você fala, nossa, agora eu tenho que plantar e vou jogar esse milho aqui, joga, e você fica naquela angústia, só que você tem que esperar. Por quê? Porque só lá na frente, dependendo da cultura, 3, 4, 5 meses lá na frente, que você vai saber se o plantio deu certo, se a semente foi boa, se o adubo veio correto. O Guimarães Rosa, inclusive, ele tinha uma frase que ele falava o seguinte: o sertão é uma espera enorme. Tudo você tem que esperar, né? Uma vaca para dar uma cria, tem uma gestação inteira para ser cumprida. Então, o agricultor ele tem que, né? E eu acho que isso é uma lição para a nossa vida também, como cristão. Às vezes a gente acaba não entendendo que a gente tem que esperar. O que a gente tem que fazer é confiar na promessa de Deus e esperar. Aquela velha história, o tempo de Deus não é o meu tempo. E assim, é incrível, se você vê o tanto de espera que personagens bíblicos, né? Saul teve que esperar 7 dias para encontrar Samuel. E não só isso, Isaac e Rebeca, eles esperaram 20 anos para terem Esaú e Jacó. Aqui mesmo, Sara e Abraão depois, eles tiveram que esperar 20 anos. Então, você imagina você ter uma espera de 20 anos? O povo de Israel não esperou 70 anos para chegar lá naquela terra prometida? Então, é interessante que a gente tem inúmeros exemplos da paciência, da espera, e a gente não sabe exercitar isso. A gente quer no momento nosso, a gente quer na hora nossa, né? E é interessante que eu e você aí, basicamente, nós estamos há 2000 anos esperando quem? A chegada do nosso Salvador. Então, é paciência. Agora, a gente fica ansioso, né? Uma das piores coisas que tem hoje na vida cristã para mim é a questão da ansiedade. Uma pandemia dessa, a ansiedade, aquela coisa toda. E o Billy Graham tinha uma frase que serve muito para mim,
nesse momento de pandemia. Ele dizia o seguinte, que toda e qualquer ansiedade, olha só o que ele falava, toda, não é apenas alguma, mas toda e qualquer ansiedade é o resultado de nós centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa que não seja Deus. Isso é ansiedade. Por quê? Porque eu estou esperando alguma coisa e quando eu não deposito a minha esperança em Deus, eu deposito em alguma coisa aqui do mundo, em alguma pessoa ou alguma instituição, aí me vem essa ansiedade. E tem frases, tem um teólogo que é interessante, a gente está falando da fé que está tropeçando, né? E é uma das coisas que afeta a gente é a ansiedade, e ele dizia sempre o seguinte, que o começo da ansiedade é o fim da fé. E aí ele fala o seguinte, que o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Percebeu como é que é difícil isso? Fé e ansiedade, eles são antagônicos. É como se eu estivesse numa sala. Se eu colocar a fé aqui dentro dessa sala, a ansiedade tem que sair. Se a ansiedade entrar na minha vida, significa que a fé está saindo da minha vida. E não é fácil esse tipo de exercício, até porque inúmeras vezes a gente acha que as promessas de Deus elas estão lentas, elas não estão acontecendo no meu tempo, né? E eu fico tão interessante que assim, Abraão, nós estamos lendo o versículo, nós estamos lendo o capítulo 16. Olha a promessa antes disso acontecer que Deus tinha feito para Abraão. Volta um pouquinho só lá, 15:15. Olha que promessa que Deus fez para Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 15. Faz assim, olha só. E ele dizendo, falando para Abraão, e tu, Abraão, irás para teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Nossa, se eu tivesse que escolher um versículo da Bíblia para o final da minha vida, para a minha velhice, eu queria me confortar com isso aqui. Gênesis 15:15. E tu irás para os teus pais, encontrar minha avó Davina, encontrar meu pai, seja lá, os meus pais, em paz. E não só isso, serás sepultado em ditosa velhice. Coisa maravilhosa isso. E Abraão tinha essa promessa, e mesmo tendo essa promessa de Deus, ele é ansioso. Ele acaba acatando essa ideia de Sarai, bom, eu acho que preciso dar uma ajuda aqui para Deus acabar cumprindo isso, e acaba coabitando com a serva egípcia, com Agar. Então, ou seja, parece que a gente é aquelas crianças pirracentas, né? Eu quero que Deus prometeu e tem que ser agora, é o meu tempo, essa coisa toda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, é isso que uma atitude de impaciência, desconfiança é extremamente perigosa. Então, em termos de fé, cuidado, fé é antagônico à ansiedade. Eu tenho que saber esperar, eu tenho que saber entender o tempo de Deus. E aí o que eu acho muito interessante assim, se você pegar lá no capítulo 16, a Bíblia é extremamente provocativa nisso. É interessante que fala assim lá no versículo 1. Tendo, porém, uma serva, aí ela faz questão de especificar aqui a nacionalidade de Agar, uma serva egípcia. E é uma coisa interessante, porque a gente tem que entender o contexto disso. Na realidade, o Egito era o principal império daquela época. Então, elas fazem questão de falar. E aqui, quer dizer, tanto Abraão como Sara, eles não estão esperando o tempo de Deus, e Abraão acaba tomando Agar, essa serva egípcia, né? Então, ou seja, eu fico imaginando o seguinte, naquela época lá, de quase 4.000 anos, Abraão não soube esperar, nem Sarai, nenhum dos dois, aquele casal não. E eu achei interessante que, há um tempo atrás, eu li um estudo, porque o mundo está mudando, tecnologia. Hoje nós estamos fazendo aqui uma escola dominical pelo Zoom, né? Há 20 anos, uma escola dominical só poderia ser presencialmente. Então, a tecnologia tem mudado a noção de tempo para a gente. Tanto é que tem um estudo, eles mediram a velocidade da caminhada. Se é uma coisa que basicamente quase todo mundo faz, é caminhar no final do dia ou nos fins de semana. O sujeito sai lá preocupado com a saúde, ele faz aquelas caminhadas. Então, eles fizeram um estudo em um número muito grande de países ao redor do mundo, quer dizer, independente das coisas, de culturas, de hábitos, eles fizeram
eles mediram a velocidade da caminhada das pessoas nos últimos 20 anos. E o que eles constataram? Que desses últimos 20 anos, aumentou em mais de 10% a velocidade dessas caminhadas. Então, você pode reparar que antes, às vezes, as pessoas elas saíam mais tranquilas, saíam passeando, olhando árvores, passarinhos. Hoje, mesmo na hora que o cara está fazendo uma caminhada, ele está ligado no computador, ou no celular que ele leva, ele está conversando com alguém, ou ele está falando no telefone com alguém. Ou seja, a ansiedade ela aumentou muito e às vezes a gente não está conseguindo entender isso. Então, se Abraão, lá naquele tempo, com toda essa falta de tecnologia, onde a questão do tempo não era tão urgente, não era tão premente como é hoje, imagine eu e você que esse mundo, onde cada segundo parece que as coisas são, né? Então a gente tem que ficar realmente muito atento. E existe um versículo que eu separei aqui para vocês, eu peguei na linguagem de hoje, que ele é tão interessante, porque a linguagem de hoje ela traduz um pouquinho melhor para a gente ter um entendimento. E está ali em Gálatas 4:4, diz assim, olha, mas quando chegou o tempo certo, quando chegou o tempo certo, o tempo de Deus, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Porque você pode perguntar, por que Jesus nasceu naquele tempo? Não podia ter nascido em outro tempo, em outra época, no período medieval ou antes do Império Romano? Porque Deus sabe, ele tem o tempo dele. Então, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho. E talvez esse versículo, Gálatas 4:4, deveria servir para mim. Olha aí, Toninho, quando chegar o tempo certo, eu vou cumprir minhas promessas com você. Isso serve para qualquer um. É isso que eu tenho que saber, que entender. E é tão interessante que, embora às vezes fosse até um hábito, de uma certa maneira, comum, né? Você coabitar com uma serva, como foi que aconteceu ali, todo mundo sabia que esse tipo de relacionamento gerava problemas, gerava ciúmes, gerava vergonha, gerava relacionamentos rompidos, mas mesmo assim, naquele jeitinho de buscar um atalho, de tentar cumprir, Abraão acaba coabitando com Agar. E qual que é o resultado? Você vai ver aqui depois para frente de Gênesis 16, não tem muito tempo, mas vira aquela confusão intensa, né? Porque Agar ela acaba ficando grávida e ela acaba ficando orgulhosa dessa gravidez, ela começa a desprezar Sarai, Sarai se sente então abandonada e acaba descontando em Agar e vira essa confusão que sempre aconteceu. Porque é interessante quando a coisa começa a acontecer, olha só, disse Sarai a Abraão, no versículo 5, seja sobre ti a afronta que me faz para mim. Eu te dei a minha serva para possuir. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Quer dizer, a Sarai está brava, né? Olha o que Abraão fala. Abraão disse a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Né? Quer dizer, foi você que me fez essa sugestão. Então, é sempre aquela maneira, e eu achei interessante que o livro dá uma explicação tão interessante, que é a rotina nossa, né? Desde lá, Adão e Eva, foi essa mulher que tu me deste. A gente sempre está querendo terceirizar essa questão da culpa, mas olha, foi ela, foi a sugestão, a gente sempre procura empurrar isso. O que é mais importante? Deus, ele conhece todas as nossas desculpas, até aquela que você pensa que você vai um dia imaginar, Deus já sabe de antemão aquilo que você vai falar. E o livro ele usa uma expressão tão interessante, uma ilustração, que é verdade. Aqui em casa a gente tem uma cachorrinha e tem os 3 filhos, que elas já cresceram. São 4 filhinhas, e elas são assim, a mãe e as 3 filhas. Elas são um terror em casa, elas saem correndo, mordem no sofá e derrubam as coisas. Aqui é um sufoco, né? Não é que mantém elas no quintal, mas quando elas entram de casa, é um estrago que elas fazem. E é tão interessante que, assim, diferente da gente, quando alguém é pego no flagra, ou quando alguém faz alguma coisa errada, a gente tenta achar uma desculpa ou terceirizar o erro. Mas foi fulano. Não foi eu. A gente faz muito isso, né? Agora, elas não. Quando você pega alguma delas no flagra, que ela fez uma coisa errada, você começa a dar uma bronca nela,
ela para, e ela não aponta com a patinha, mas foi a minha irmãzinha, não, ela para, e ela reconhece o erro. É tão engraçado isso, que faz aquela carinha que você percebe nitidamente que ela entendeu que ela fez uma coisa errada, ela fica, que bacana se a gente pudesse ser assim, né? A hora que a gente errou, a gente olhar, não vou apontar para ninguém, não foi porque ninguém me sugeriu, não foi porque ninguém me falou alguma coisa, mas que eu possa realmente reconhecer. Então, o erro, não esperar esse tempo de Deus ou tentar levar isso para adiante, né? Como aqui, aí Abraão falou, não, mas a serva é tua, foi você que sugeriu, agora faz o que você quiser com ela. Olha a confusão que as coisas começam a ficar. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. E no final do dia, de quem que é a culpa? A culpa é isso que a gente vai tentar mostrar, de você seguir esses atalhos, essas sugestões de Satanás que vêm dentro dessa anatomia dos mais diferentes lugares, né? O pecado, ele na realidade o que é? Ele oferece uma rota de fuga, né? E aqui nesse caso dessa aula, ele estava tentando oferecer um atalho para que a gente possa atender e ter as promessas de Deus, mas o resultado disso, esse final, ele é realmente desastroso, né? Pode até naquele momento, como foi aqui, Sarai falou, mas essa aqui é a solução, vamos tentar fazer isso daí, mas não vai dar certo, isso daí vai dar realmente errado. E que é interessante, que aqui é assim, a Bíblia sempre fala do Egito e da Terra Prometida, e de uma certa maneira, sempre eles colocam assim, olha, o Egito é fértil, o Egito é produtivo, e aqui Israel tem dificuldades, tanto é que você vê, eles migram atrás de comida no Egito, Ló, você tem inúmeros exemplos do fértil Egito, né? Abraão, quando entrou em Canaã, havia fome naquela terra. Então, geralmente, assim, ele ilustra dizendo o seguinte, olha, a vida cristã, às vezes não é aquela vida daquele Egito fértil, de abundância, daquelas coisas todas. Às vezes tem essas dificuldades que a gente vai ter que saber realmente enfrentar. Agora, toma cuidado, que Deus, ele vai ver de quem que é a culpa. Eu peguei um texto aqui que eu achei interessante, que está lá em Naum, no capítulo 1, o versículo 3, diz assim, olha que interessante, o Senhor é tardio em irar-se, Naum, capítulo 1, versículo 3, mas grande em poder e jamais, olha o que ele disse, jamais inocenta o culpado. Ou seja, fique atento, né? Não adianta você depois tentar justificar, não foi eu, foi quem nem aqui Abraão, foi você, Sara, que me deu a tua... Não, Deus sabe de quem é a culpa. Então, vai chegar algum determinado momento que a gente vai ter que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente não vai ter mais desculpas, não vou poder terceirizar, não vou poder empurrar isso para alguém. Então, muito cuidado com isso. E é isso, só que eu queria muito reforçar, achei bacana que o livro fala, o tema do Egito em Gênesis. O Egito sempre significou assim, não é a dificuldade do deserto, da falta da água, da falta da comida. O Egito sempre tinha aquela ideia assim de abundância, daquela coisa toda, né? O Egito é rico. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a prosperidade do Egito era uma atração constante quando eles enfrentavam as dificuldades da Terra Prometida. Nossa, como isso é verdadeiro para a vida cristã, né? Às vezes a gente sabe assim, eu tenho uma terra prometida lá na frente, que vai ser a minha vida eterna, mas que dificuldade, que aridez, às vezes é uma terra que não é prometida. E de repente o mundo de hoje, que eu chamaria aí dessa prosperidade do Egito, é tão mais fácil, né? Não preciso, tudo mais. E assim, esse tema ele deveria ser recorrente para mim e para você, como a gente deveria ficar atento com essas atrações que o mundo tem. Eu não sei se você tem uma ideia, não é o objetivo aqui, mas acho que a gente faria um estudo, um livro só das murmurações do povo durante aqueles 40 anos que eles peregrinaram pelo exército. É incrível aquele povo, como eles reclamavam, né? Eles ficavam falando dos melões do Egito. Moisés, por que você tirou a gente de lá? Lá era muito bom, lá a gente tinha refeição. É incrível, né? Como eles assim querem voltar para o Egito. Então, sempre eu e você, nós somos tentados a ficar com essas coisas fáceis do mundo, com essa prosperidade do mundo, né? Essa atração que eles sempre têm pelo Egito, e aí aquela história, né? Agar, ela é egípcia. Então, né, talvez pudesse ser bonita, formosa, aquelas atrações e tal, muito mais fácil. Sarai era estéril, não gerava filhos. Vamos resolver essa promessa de Deus aqui, vamos pegar um atalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E isso, para mim, é uma grande lição.
que Israel passou, e não só lá, como também no Novo Testamento. A gente pensa que essa questão do tema do Egito é só lá no livro de Gênesis, e não é. Olha que coisa interessante, os erros de Israel lá no deserto. Olha o que o Novo Testamento fala a respeito dessas coisas. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, tanto o versículo 6 como o versículo 10, diz assim, olha que interessante isso, olha. Ora, estas coisas, tudo aquilo que eles fizeram, aquelas reclamações, aquelas murmurações, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Quer dizer, queriam aquela prosperidade, aquela facilidade do Egito. Nem murmureis como deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Até Moisés chegou num ponto que eu falei assim, ó, Deus, eu não consigo mais esse povo, é um fardo demais para mim. Às vezes lá no Egito era muito melhor para mim do que eu estar aqui. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E aqui o texto faz questão de mostrar a serva egípcia, né? Quer dizer, a prosperidade, a falsa prosperidade, essa atração da facilidade das coisas do mundo. Então, que tipo de pessoa que eu e você somos? Será que a gente está aí também sendo atraído por essa prosperidade do Egito e eu não estou sabendo enfrentar essas dificuldades da vida cristã, porque ela é difícil, que essa luta diária? Será que a gente tem atraído pessoas ou eu e você a gente está repelindo pessoas, a gente não está muito procurando alguns atalhos? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão. Essa aula foi muito interessante no que diz respeito a essa questão da fé, e principalmente a fé. No meio de uma pandemia, a gente perde entes queridos, gente desempregada, dificuldade financeira, tantas coisas que a gente acaba tendo, e aí a gente não sabe realmente como é que se portar. Eu acho que isso daí pode ser uma grande lição. E aí, para chegar basicamente aí no final, o texto começa falando aí o melhor amigo de Agar, né? Que aquela serva egípcia, eu achei tão interessante, que o texto fala o seguinte, que Agar, ela foi feliz e descobriu um grande amigo, o anjo do Senhor. Então, até não importa o que você seja, a gente vai aprender que Deus, ele pode te consolar. E aqui, inclusive, o livro até fala com muita clareza que foi um exemplo clássico de evangelismo, né? Com poucas palavras, com breves palavras, ele foi lá e convenceu Agar. Às vezes a gente acha que pregar o evangelho, que falar de Cristo, tem que se conversar muito, tem que saber muito. Não, às vezes são poucas palavras, um poderoso testemunho, as coisas acabam realmente se resolvendo. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso, no que diz respeito a essa questão da fé. Eu sei que nesse mundo de hoje tem sempre aquela história, a gente tem que respeitar, cada um tem a sua religião, tudo bem, eu acho que cada um pode ser a sua religião, mas não é cada um tem o seu salvador, não existe isso. Buda não é um salvador, Maomé não é um salvador, essas coisas têm que ficar claras. Pode ser politicamente incorreto, mas a verdadeira para mim como Cristo tem que ser claro. Quer dizer, religiões podem existir muitas, mas salvador mesmo só tem um, e ele se chama Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que procurar. Não adianta querer tentar um atalho, não adianta querer ter um caminho mais fácil, né? Porque não há caminho que não passe pela cruz. Não há nenhuma salvação que seja fora de Jesus. E Jesus não teve nenhum tipo de atalho. Jesus foi aquilo que, né, ele tinha, ele não pegou nenhum atalho para mim e para você, o que ele tinha que cumprir, ele acabou cumprindo. Então, eu queria muito terminar dizendo que essa aula, inclusive, ela me edificou também muito, exatamente por isso, porque dentro desse grande exemplo de Abraão, essa figura aí, um dos heróis da fé, a fé dele acabou tropeçando e ele acabou assim tentando achar um atalho para cumprir aquela promessa maravilhosa que Deus fez a ele. Bom dia, Flávio. E acabou aí tendo que pular isso e acabou desencadeando. E tanto é que hoje você tem conflitos, né, entre os descendentes de Agar e descendentes de Sarai até hoje. Eu queria terminar que a gente possa ter uma vida sem atalhos, e eu queria pegar aqui uma frase de Lutero, lembrando de Lutero, já que ele falava tanto sobre essa questão das tentações, eu queria comentar o que ele me dizia, que achei que é interessante. Ele falava o seguinte: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Não tem nada mais verdadeiro do que isso. Se você olhar para o teu interior com aquela análise realmente sincera, você, puxa,
Eu não sei como é que eu posso me salvar. Mas aí ele vinha e ele fazia um adendo e dizia assim, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Então, em termos de fé, é isso. Às vezes a gente quer procurar um atalho, porque eu olho para as coisas do mundo, eu olho para a minha vida e eu falo, nossa, eu preciso arrumar isso. Não, a gente tem que se olhar para Cristo, sem atalhos, direto, sem essas tentações dos caminhos fáceis, procurando entender o tempo de Deus, não tropeçando nessa fé, porque aí quando eu olhar com toda essa sinceridade, né, com essa verdadeira fé para Cristo, aí você pode ter a certeza, pode descansar, que eu não vejo como me perder, que eu não consigo me ver não sendo salvo. Então, era isso que eu queria deixar aí para cada um de vocês. Eu não sei se algum dos outros professores aí, o Marcelo, o Marcos, o seu Moisés, eles têm alguma contribuição, mas, enfim, o que eu tinha preparado foi esse tema aí sobre a fé tropeçando para hoje. Ninguém tem nada? Muito bom. Amém. Esse, para mim, foi o melhor capítulo até agora que a gente estudou, porque ele fala muito da gente mesmo, né? E tem uma coisa aqui que eu anotei que me chamou muita atenção. Na página 59 do livro, ele fala assim: semelhantemente, a fuga de Agar para o Egito não foi a opção correta. Abandonar Abraão significa abandonar a bênção que seria encontrada nele. No entanto, tragicamente, foi o comportamento de Abraão e Sarai, que levou Agar a fugir. Isso levanta questão para nós. Que tipo de pessoas somos nós? Atraímos as pessoas a Jesus ou a repelimos? Somos uma porta aberta para o evangelho ou uma cerca de arame farpado? Então, isso me chamou muita atenção, né? As nossas atitudes. Que a gente possa ser uma porta aberta, né, Marcos? Exato. Trabalhar, né? Que Deus possa estar aí realmente nos edificando e que essa aula possa ser a maçaneta, né? Antônio, uma coisa que me chama muito a atenção também desse texto é o seguinte: a longanimidade de Deus, a sua graça, que, apesar de todos os erros de Abraão e Sarai, ele conserta a situação. E ele consegue, conforme você colocou aí, né, na posição de melhor amigo de Sarai. Até Sarai foi abençoada diante de todo o erro aí. Amém. Eu diria assim, que Deus que tem paciência com a gente, né? Porque é incrível, às vezes a gente faz, ele teria todos os motivos para perder a paciência, mas esse povinho mesmo, né? Que quanto trabalho. Não, mas ele é um Deus realmente magnânimo, amoroso, e, enfim, e realmente até Agar ele acabou atendendo, né? Então, que bom que a gente tem um Deus assim, né, seu Moisés? Oh, isso aí que dá alento para a gente continuar, né? Porque Amém. a gente olha que, a gente vê que realmente, é como você disse no começo, o pai da fé, né? O que ele fez? Falhou na fé, naquilo que ele é exemplo. Então, Isso serve sobra para nós, né? que sirva de alento para a gente, né? Exato. Antônio, eu tenho pensado muito que como é que as pessoas que vivem ou que seguem outras religiões, como é que elas se sentem confortáveis, né, de sabendo que as coisas, que os passos ou os procedimentos que elas precisam para ser salvas dependem delas, né? Porque a gente, como cristão, tem ainda o consolo de que não depende da gente, né? Não depende de nada, independentemente do que eu sou, do que eu seja, do que eu faça, né? E a lição de hoje e as outras também mostram, né? Até no livro fala que Abraão é considerado o pai da fé, né? E no entanto a gente vê que a fé dele não era assim uma coisa tão espetacular, né? Foi firme, teve os momentos, mas a história dele só se concretizou porque Deus interferiu todas as vezes, né? A gente lembra de aulas passadas daquela questão do pacto, né? Quando os animais foram mortos e separados, que só Deus passou, né?
garantindo que era ele o único que estava assumindo o compromisso de manter a aliança, né? Então, a gente tem esse consolo, né? Não depende de mim, né? Eu tenho descansado muito nisso, porque quando a gente analisa a vida da gente, percebe-se claramente que nós nunca atingiremos nenhum padrão de santidade que pudesse agradar a qualquer Deus, não é só o nosso Deus, independentemente do Deus que a pessoa acredite, né? E eu fico pensando como é que elas vivem tranquilamente, né? Sabendo que normalmente essas outras religiões pregam que a salvação depende muito das ações das próprias pessoas, né? Como é que elas conseguem conviver ou viver com essa situação, né? Analisando a vida delas, né? Que não é diferente das nossas, né? Nós também erramos como eles, né? Mas a gente pelo menos tem esse consolo aí de que é Deus que vai prover a nossa salvação, né? Não vai depender de nós, né? É Ele que vai fazer tudo e que vai assegurar a nossa salvação, né? Que a gente vai alcançar lá e que a gente vai chegar lá, né? É que nenhum daqueles que Ele entregou ao Filho vai se perder, né? Independentemente do que a gente faça. E essa lição trata muito bem disso, né? Mostra muito bem essa situação. Era isso que eu queria comentar. Não, bacana. Agora, tem uma coisa, sabe, Marcelo? Eu acho que essa aula, e você colocou bem isso, para mim ela traz assim, o maior desafio que um cristão pode ter hoje. A gente tem uma série de coisas, a gente viu aí essa questão do STF, liberdade religiosa, essa coisa toda, mas eu acho que uma das principais coisas que a gente tem é a gente estar preparado para conviver com isso que você falou. Todas as outras religiões, como é que as pessoas se sentem? Porque, assim, não dá para aceitar esse discurso e a gente tem que saber como trabalhar isso para não ser interpretado como um fanático, como um religioso, dizer que todas as religiões salvam, todas as religiões vão chegar no mesmo lugar. A gente tem que estar preparado para, de uma maneira correta, e não é fácil isso, a gente poder mostrar naquilo que porque quando eu digo que todas as religiões são iguais, morreu a minha fé. Não tem razão, porque não são iguais, né? E eu estou dizendo isso porque assisti um filme tão interessante, vou recomendar para vocês. Um desses aplicativos aí que chama Infidel. E é tão interessante esse filme, porque, na realidade, é de um cristão, um cara comum, ele é um empresário, ele tem uma empresa, acho que de software, não sei o que é lá, mas ele tinha um blog que ele escrevia coisas cristãs e ele falava muito do amor de Cristo e tal. E o amor de Cristo que ele falava atinge a todos, em todos os lugares do mundo, não importa a religião, mas era o amor de Cristo. E no fim, o filme acaba assim, ele vai para uma entrevista no Cairo, ele é convidado na principal rede de televisão do Cairo, ao vivo, e aí o cara vem com esse negócio e tal, e aquela audiência, aquela coisa grande, e fala, olha, e é bacana, porque todos salvam, e quando o cara coloca isso, que todos salvam, todas as religiões são... Pai, me deu um nó na garganta, eu falei, e agora? Ao vivo, milhares assistindo, não sei o quê. Aí ele vem com jeito, ele coloca, fala, olha, mas ele fala, olha, para mim, o único que é o Salvador é Jesus. Nossa! Esse filme é uma história verdadeira, tá? Foi agora, recentemente, mas aqui, eu não vou contar depois de assistir o filme, mas dá um quiprocó e criou um assim, incidente diplomático, ele é sequestrado, vira uma... por causa de uma única frase, né? Naquilo que você falou. Agora, para terminar, eu acho que o melhor mesmo é aquela frase, né, Marcelo, que o Lutero falou, porque quando eu olho para mim, nossa, eu não tenho a mínima condição de ser salvo. Agora eu tenho que olhar para Cristo. Aí quando eu olho para Cristo, aí eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Eu acho que esse é o nosso norte, é a nossa bússola, né? Sim. Bom, gente, obrigado por tudo aí, pela participação também, edificante. E olha, é uma bênção esse livro, viu? Puxa vida, eu fiquei surpreso, assim, eu fui ler com mais detalhes, eu não tinha pegado, achei, assim, muito edificante, viu? Uma bênção.